Pode tomar assim. Você está feliz, irmão? Glória a Deus! Abre comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Deus tem movido algumas coisas no meu espírito ultimamente. E no meu coração, o sentimento é de urgência. Há um tempo atrás, o Espírito me colocou numa pergunta, pastora, que até hoje eu não sei mais ou menos como é que eu respondo. A pergunta do Espírito foi: o que você está deixando construído para a próxima geração? Sou. Eu não soube o que responder. Porque toda tentativa que eu dava para falar assim, não, mas eu prego, mas eu estudo, mas... E a cada justificativa o Espírito perguntava, mas que solução você está construindo para as dores de quem vai vir depois? Meu Deus! A partir daquele momento, o meu foco não era nem mais estudar para pregar. Isso foi lá para baixo, na lista. O meu objetivo em buscar Deus e buscar entender Deus era começar a construir hoje o que a próxima geração não vai precisar bater cabeça. É procurar construir hoje uma teologia em que a próxima geração não vai precisar sentir dores, porque ela vai encontrar a solução. Aleluia! Porque a gente tem a falsa sensação, e eu já vou entrar no texto. Parece que não, mas eu estou no texto. A gente tem a falsa sensação de que nós somos a última igreja. E a gente não para pensar que talvez Jesus não volte na minha geração. E o que é que eu tenho construído para quem vem depois? Que já está fazendo parte da vida. Você entende o senso de urgência? Meu Deus! De que tem crianças e adolescentes no nosso meio que estão com dores que a gente não está conseguindo resolver? Elas estão com feridas que a gente não está conseguindo curá-las? É a partir daí que eu comecei a olhar para a Bíblia de uma outra forma. E eu aprendi que eu estava lendo a Bíblia errada, eu estava lendo a Bíblia para mim. Quando na verdade Deus nunca quis um evangelho individualista. Porque se você observar na Bíblia, olha como é que diz o texto. E essa é a história de Jacó com José, que tinha 17 anos. O que é a mesma coisa da outra? O que tem que dizer é que a história de Jacó termina no início da vida de José. Você entende a transferência de geração? Olha o que diz o texto. Versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Então o rei perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e Davi lhe disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete lhe respondeu: aqui está teu servo, meu senhor.
Não temas, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Meu Deus, aleluia. A história de Mefibosete é conhecida. Ele tinha 5 anos quando acontecem 2 traumas na vida dele. O primeiro é quando ele recebe a notícia de que seu pai morreu. O segundo é que quando a sua babá recebe essa notícia, ela vai fugir. E na pressa da fuga, ela se precipita com Mefibosete e ele fica aleijado de ambos os pés. Ele acaba parando em Lodebar, que traduzido quer dizer terra sem pasto. Ele acaba ficando na casa de um sheik da região. Ele passa ali muitos anos. Davi assume o trono. E olha que interessante, no capítulo 8 desse mesmo livro, o texto vai registrar as vitórias de Davi em suas guerras. No capítulo 9, ele dá a entender o texto que ele está em um momento de descanso. E ele se lembra de uma aliança que ele tinha com Jonatas. E a aliança era que, se alguma coisa acontecer com algum dos dois, o outro que permanecer vivo já agiria de beneficência com a sua posteridade. Isso aqui é uma coisa que, quando eu recebi o convite e o tema, eu parei para observar esse texto. Esse texto tem muitos sinais escatológicos. Porque, observe, Davi, ele não age de beneficência com Mefibosete, porque Mefibosete ele estava precisando. Isso é uma coisa secundária. Davi, ele começa a se compadecer e agir de beneficência porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Mefibosete, ele é alcançado pela graça por conta da aliança que Davi tinha com o pai dele. Você consegue perceber que Deus não faz aliança com você? A graça de Deus te alcança porque Deus tem uma aliança com Cristo. Aleluia! Coisa linda! Porque quando a graça te alcançou, você estava numa terra sem pasto e Ele foi te buscar. Meu Deus, isso é lindo! Você consegue perceber isso? Quando ele vai buscar Mefibosete, isso aqui é maravilhoso. Que quando Mefibosete se apresenta, ele pergunta para Davi: mas o que eu fiz para que você agisse de misericórdia? Fala se não é os crentes. Quando Deus age de graça, os crentes falam assim: não, mas eu nem merecia. Mas se merecesse, você mesmo não conquistava. Aleluia! Meu Deus, é forte. É isso que Davi responde. Mas eu fiz por amor a seu pai, a aliança que eu tinha com ele. Em outras palavras, até esse momento eu nem sabia que você estava vivo. Quando eu soube que você estava vivo, eu fui te buscar por conta do seu pai. Coisa linda! Porque por conta da honra do seu pai, a bênção te alcançou. Meu Deus! Observe, eu vou falar para você se você vai gostar. Se você olhar o livro de Provérbios e olhar com cuidado, tira a religiosidade da nossa mente e olha os textos, e você vai perceber que a geração depois de você vai ser beneficiada ou amaldiçoada diante do nível de honra que você atua hoje. É desse jeito, aleluia! A honra que você exerce com seus pais e com quem está abaixo de você determina a bênção ou a maldição de quem vem depois de você. Meu Deus, é profundo. E a gente tem a falsa sensação, a falsa ideia de que honrar, por exemplo, o pai e mãe é cuidar deles quando ele estiver bem velhinho, né? Nem isso não, mano. Assim, também, não só. Isso é tão irrelevante. Então, o que a
primazia de honrar os pais é quando você, por exemplo, vai se casar e no momento de anunciar os votos, você olha para o rosto dos seus pais. Se no rosto dele tiver a aflição de alegria e orgulho, a bênção deles te alcança. Aleluia. Agora, se há desprezo da parte deles, não tem campanha que te ajude. Credo, Bruno, misericórdia, como está escrito. Eu não acredito, observe famílias destruídas e busca nos pais se eles aprovaram. Você vai ter uma surpresa. Eu te falo porque eu fiz esse processo de observação. Agora, quando eu honro meus pais, até aquilo que eu não pedi, Deus me dá. Bruno, por que isso? Porque para Deus, se você não consegue honrar seus pais, você nunca vai conseguir honrar eles. Porque para Deus, se você não conseguir honrar quem está no mesmo nível que você nunca vai conseguir honrar ele. Porque para Deus, se você não conseguir honrar quem está debaixo da sua autoridade, você nunca vai honrar ele. E todo o princípio do reino gira em torno da honra. Todo o princípio de Deus gira em torno da honra. Tudo que gira em torno da honra exige de mim um nível de maturidade que quando é criança você não tem. Porque quando você é criança, lembra dos seus tempos de infância. Você achava que era dono de si. Aí quando seu pai não te dava o que você queria, você falava, é o pior pai do mundo. Eu não te amo, como se isso fosse afetar os pais. Mas a mente dos pais é, você não está gostando hoje, mas um dia você vai entender. O dia que você quis ser dono de si, o que seus pais te falavam? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo a comida que eu coloco na mesa, vai ser conforme eu quero. Se você quiser se governar, sai daqui. Bruno, isso é coisa da geração anterior, isso é bíblico. Eu te provo que é bíblico. O dia que Adão quis ser governador de si mesmo, Deus disse, você não precisa mais ficar aqui no meu jardim. Porque para você ficar aqui, a regra era simples, era não tocar. O dia que você quis tocar, você quis ser governador da sua vida, então você vai lavrar e cuidar da terra. Porque quando eu honro a Deus, ao momento na terra, cavando e plantando, eu entro desfrutando daquilo que Ele já botou. Quando você honra os seus pais, você chega em lugares que Ele já preparou o caminho para você chegar. Quando você honra seus líderes, você alcança lugares espirituais que Ele já prepararam o terreno para você chegar. Quando você honra quem está acima de você está alcançando lugares que Ele já prepararam para você chegar. É por isso que quando você quer dar uma de rambo da fé, que você quer ir fazendo tudo sempre de conselho, você quebra a cara e coloca que é o diabo. Só que a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros é que habita a sabedoria. E quando você vai para a guerra, você precisa de sabedoria para vencer as batalhas. É o que está escrito. Você percebe que Mefibosete ele tem dois traumas muito grandes. O primeiro, ele perde uma referência da vida dele com o pai. O segundo, ele perde uma necessidade dele, que são as pernas. Meu Deus. Bruno, por que ninguém chegou antes na vida dele? Porque se alguém chegasse antes na vida dele, ele não estaria pronto para receber o que ele recebeu. Aleluia. Isso é extraordinário. Porque Deus precisava tratar os traumas dele para depois dar a dele de direito. Porque em momento nenhum Davi disse para ele, eu estou te dando. Davi disse, é seu, porque o seu pai construiu, porque o seu avô construiu. Hoje você está pronto para chegar e administrar aquilo que já é seu. Quando você chega para Deus e pede aquilo que arde no seu coração, Deus já te deu, Ele só não te entregou porque você precisa ser tratado. Eu sou crente, eu não estou falando que você não é. Eu adoro a Deus, eu não estou falando
8, versículo 3, o escritor diz assim, que Paulo, ele passava de igreja em igreja pegando os cristãos e lançava na prisão. Historiadores diziam que ele até matava e dava sentença de morte. Algumas linhas dizem que essa lembrança dele era um espinho na carne, porque quando ele ganhava as almas, isso algumas linhas, não é unânime, mas para mim faz sentido, porque quando ele ganhava as almas, o texto diz que o acusador ia diante dele e bofeteava ele na cara. Se é o acusador, ele tem alguma coisa para apontar, eu não vejo outra razão, se não é ele falando para Paulo, mas que direito você tem de ganhar as almas daqueles que um dia você matou? Meu Deus! Bruno, mas Paulo pregava, ensinava, tocava a igreja, levantava líderes, mas ele tinha esses traumas. Ele fez igual aos crentes, fez campanha, 3 dias, que a gente acha que campanha de 3 dias é de hoje, né? E detalhe, nos primeiros dias ele respondeu. E Paulo clamava e gritava. Se você observar as cartas de Paulo, você vê ainda isso na alma dele. Se você ler Romanos, você fala, você vai pensar e fala assim, eu me sou digno disso. Em mim há de um pecado, há de uma lembrança, uma natureza que não é minha. A lembrança dele é muito forte. É por isso que quando Deus se apresenta para Paulo no último dia de oração dele, ele diz, a minha graça te é suficiente. Bruno, mas eu conheço Deus, mas você não percebe a intensidade disso para Paulo. Porque para Paulo ele está diante de um acusador que estava apontando para ele coisas que ele fez, não estava inventando, de traumas que ele tinha. E Deus estava falando para ele, Paulo, a minha natureza te preenche, a minha natureza te basta, o meu favor te é suficiente. Eu não deixei de te amar por conta daquilo que você fez, eu não deixo de te amar por conta das suas vezes, eu não te amo menos quando você falha, eu não deixo de te amar quando você não tem vontade de orar, eu não deixo de te amar quando você não tem vontade de buscar, eu não deixo de te amar quando você não tem a mínima vontade de sair de casa, porque eu entendo as suas fraquezas, é por isso que a minha graça te alcança. Porque vamos parar de ser um pouco de super-heróis da fé e de falar que a vida cristã é só orar que resolve. Porque existem coisas que a gente não precisa de oração, que a gente já ora, a gente precisa de tratamento. A gente precisa de cuidados. A graça de Deus, a vida de Paulo foi tão intensa que quando ele vai escrever a prisão, ele está preso no subsolo do Império Romano, no Rio de do Sol, sentenciado à morte por Nero. Aí ele escreveu uma carta para a igreja de Filipenses dizendo, alegre-se. Você consegue perceber isso, meu Deus? Ele está preso, sentenciado à morte, passou por 3 chibatamentos de 4 açoites, de 40 açoites, menos uma, foi apedrejado até que foi dado como morto. Aí ele escreve a carta que ele não se queixa, mas ele diz, alegre-se. Aí alguém vai dizer para Paulo, mas Paulo, o senhor não é uma inflama, não? O seu interior não te incomoda com isso? Aí ele continua o texto dizendo que há em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus. Mas ele não teve por usurpação, ele não se apegou com o fato de ser Deus, deixou de lado, desceu e se fez homem. Como homem serviu até a morte de cruz. A lição de Paulo, se você ainda tem acha que tem alguma relevância interior, deixa de lado. Porque enquanto você alimentar no seu interior, no seu ego, no seu superego, isso o inimigo vai usar para te apontar. Mas o dia que você deixa isso de lado, é Cristo quem responde. Eu estou cuidando.
é uma nova vida. Porque por mérito, Paulo dizia, eu mereço a morte, mas por graça ele se assentou na mesa do reino. Você percebe? Por isso que eu falei, o texto de 2 Samuel tem apontes escatológicos. Porque, olha o que ele vai escrever para Tito. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, Ele nos declarou justos, não é por conta do que eu fiz, mas é por conta da graça. Ele nos deu a esperança de herdarmos a vida eterna. Olha o que ele está falando. É por conta da graça que você pode alimentar a esperança de ter uma vida eterna. Ainda que alguém aponte alguma coisa que você fez, ainda que você mesmo olhe para trás e fale assim, eu tenho muitas deficiências, muitos traumas, esse negócio aí que o pregador fala, que a pastora fala, não é para mim. O texto diz que é por conta da graça. É por conta da graça. Porque olha o que diz o texto. Um dia um centurião foi caçar Jesus. Ele foi procurar Jesus porque um dos servos dele estava muito enfermo, a ponto da morte. Ele chega para Jesus e abordagem e diz o seguinte: Senhor, eu sei que se você liberar uma palavra, você pode curar ele, não precisa nem lá, porque eu também possuo autoridade com a minha palavra, eu mando ir, a pessoa vai, eu mando volta, a pessoa volta. Jesus diz assim: em Israel toda eu não vi uma fé como essa, e por isso te digo que naquele dia muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, e assentar-se-ão com Abraão, Isaac e Jacó na mesa do reino. Por conta da fé. Agora, eu já estou caminhando para o encerramento, tá? Espírito Santo, eu te louvo. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu comecei a observar algumas coisas nos textos que eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e eu observei que o índice, principalmente nesses últimos 2 e 3 anos, de pessoas com ansiedade, com depressão, aumentou significativamente. E quando a gente vai observar os textos, a gente observa que Paulo já estava dando ensinamentos acerca desses tratamentos. Paulo já ensinava acerca disso. Mas Bruno, esse negócio aí não é só que expulsa, não? Sinto lhe dizer que não. Porque a gente precisa se aproximar do coração de Deus. E a gente não sabe orar. Credo, Bruno, eu oro a vida toda. Eu te falo que você não sabe orar. Quando você vem para a igreja, em algum momento você já orou para Deus, vem na igreja e fala assim: Deus, eu nem quero que eu levante a cadeira para a minha casa. Quem já orou assim? Mas quem vai ter esse sentimento que você está na igreja e não tem a mínima vontade de estar lá? É porque quando a gente chega na igreja e vai orar, a gente acha que Deus não sabe o que a gente está sentindo. Exatamente. Coisa profunda. Esse Jesus é incrível. Aí é por isso que eu te falo que só orar não basta, porque a gente nem sabe orar, porque a gente não consegue ser sincero com Deus, a gente vai chamar máscara de Deus e vai orar. A gente vai chamar uma máscara de adorador e chega diante de Deus. Sendo que em todo momento a Bíblia fala que Deus ele busca sinceridade. A palavra sinceridade
significa sincera. Porque na época romana, para eles não apresentarem uma estátua rachada, eles passavam a ser verificar, para tornar mais bonitinho, sendo que internamente já havia rachaduras. Então, quando a Bíblia fala para a gente se apresentar a Deus com sinceridade, a Bíblia está falando: se apresenta a Deus do jeito que você é, com a sua rachaduras, os fundos de Deus. Bruno, mas se eu falar isso para Deus, talvez Deus nem vai se alegrar de mim. Eu te digo o contrário, Ele se alegra quando você não consegue ter forças para se resolver sozinho. E é nesses momentos de sinceridade que a gente fala para Deus: Deus, eu sei que o Senhor me entende porque o Senhor também já passou por isso. Passou, Bruno? Passou. E eu te mostro que Cristo passou por isso. Eu te mostro o momento exato em que ele começou a ter índices de ansiedade. Livro de Lucas. Livro de Lucas, no Monte da Transfiguração, diz o texto. E quando aparece Moisés, ele desceu para colocar um papo, tomar chá. Diz o texto que eles descem lá e fala com Jesus acerca da sua morte, como ela deveria acontecer em Jerusalém. Não estava falando que ele já era assim: Jesus, ó, já está dando tempo, o senhor tem que lavar o banho. Estava assim: ó, você vai morrer, vai ser assim, e vai ser em Jerusalém. Nesse momento, o ministério de Jesus se divide, porque até esse momento do monte, o ministério de Jesus era: eu vim buscar as ovelhas perdidas na casa de meu pai. Ele foi atrás de judeus. A partir desse momento, ele desce numa direção só: Jerusalém. Porque vai ter momentos do seu ministério que você vai estar rodando tudo para evangelizar tudo. Mas vai ter um momento que Deus vai te dar uma direção só. Meu Deus! O senso de urgência vai ser tão grande que você não vai nem conseguir parar para descansar em algum lugar. Ele desce e o caminho é Jerusalém. Quando ele desce ao monte, o pai está com o filho lunático que estavam tentando os discípulos, os 9, expulsaram sem sucesso. Diferente das outras vezes que Jesus expulsava e abençoava, a bronca de Jesus, você percebe que muda a entonação dele. Porque ele fala assim: até quando vocês acham que eu vou ficar com vocês? Esse período vocês não aprenderam nada. Em outras palavras, eu acabei de receber a notícia de que meu destino é Jerusalém e a morte. Vocês ainda vão ficar brincando com coisas que vocês já deveriam dominar? Meu Deus! Isso daqui é para aquelas pessoas, para aqueles crentes que estão há 15 anos dentro da igreja e nunca dá tempo para fazer nada. Oh, eu preciso de Deus, aleluia! E que o senso de urgência de Deus vai ser tão forte que Deus tem que falar para alguém assim: será que eu vou ter que descer de novo para poder explicar o que você já tinha terminado? Meu Deus do céu! Quando ele desce de Jerusalém, tudo que ele faz com pressa. Quando ele se cansa, ele olha Samaria e fala assim: já me hospeguei aqui, ali é bênção, tem ótima hospedaria. Ele manda 2 discípulos e vai para lá. Eles voltam com a notícia: não dá para hospedar Jesus aqui. Aí João, que é o discípulo manso, ele olha para ele e fala assim: agora que a gente manda descer o raio queimar? O manso. Aí olha a justificativa do mensageiro: não dá para ele ficar aqui porque está nítido no rosto dele que o caminho dele é Jerusalém. Não dá nem para hospedar ele porque na cara dele é escrito Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, ele chega no monte da prensa do Getsemane. Ali, embora não pareça de forma explícita no texto, o diabo também está ali junto com Jesus. Onde, Bruno? Quando Jesus está orando, e parece que dá para ouvir o diabo falando assim: você tem certeza? Não, porque você já
sabe o que vai acontecer, porque ele já te falaram, mas eu te pergunto, você tem certeza? É quando Jesus começa a orar, Senhor, será que dá para passar de mim esse cálice? Meu Deus. Ele estava transpirando sangue. Eu sei que você já fez as suas pesquisas em algum momento, você sabe que o alto índice de ansiedade de Jesus conseguiu fazer esse fenômeno. Ele está carregado, igual a gente vem para a igreja, esse carregado pesado. Ele era assim, eu não estou com vontade de ir, eu não quero, dá para passar de mim isso daí? Mas eu quero fazer a sua vontade, eu quero saber se dá para fazer sem passar por isso. Quando ele termina a oração, que ele já resolveu dentro dele essa questão, e a gente tem a sensação de que ele já nasceu sabendo o que tinha que fazer. Só que ele teve que aprender, teve que se resolver em muitas coisas também. E quando ele resolve essa questão, diz o texto que ele desce. Ele subiu carregado e desceu leve. Porque ele chegou diante do Pai e falou assim: a minha vontade não era nem fazer, mas eu quero fazer a sua vontade, então me ensina a resolver isso comigo. Quando ele desce do monte, ele vai para ele. Judas vem para ele, eu imagino que ele dava até um abraço. Por morte por morte, Bruno, e qual foi o efeito disso? O efeito disso é que quando ele foi assunto ao céu, diz o texto que a excelência do sacerdócio dele está em justamente ter sido homem, nascido homem, passado pelo que a gente passou, ter morrido para entender o que a gente passou. E mais, alguém deve estar pensando, é claro, ele morreu para nos salvar, não só, porque diz o texto que ele morreu para vencer a morte, o diabo, e ele justifica, e libertar aqueles que antes eram atormentados pelo medo da morte. Aleluia! Para esse, Jesus fala assim: não precisa ter medo da morte, porque eu sou a vida, ainda que você morra. Ainda que você já não tenha mais expectativa nenhuma, ainda que você passou por coisas e muitas coisas, eu vou atrás de você porque eu ainda tenho coisas para te dar. Eu tenho uma mesa te esperando, eu tenho um reino que te espera, é seu, só está te esperando. Fora de pé. Paulo em Filipenses, ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anunciou a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Aí mais para frente diz o seguinte: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Aí em Provérbios o Salmo diz o seguinte: não há sabedoria, entendimento e nem conselho humano capaz de resistir o Senhor. Aquilo que Deus começou na sua vida, até a volta de Cristo Ele vai cuidar, não se preocupe. Aleluia! Só deixa Ele cuidar. Aleluia, Jesus! Porque mais para frente isso tudo vai te ajudar a propagar o Evangelho e levar curas para quem carece. Você vai ser remédio para quem precisa. Feche seus olhos. Fala assim comigo: Senhor, me ajuda a resolver muitas questões internas que eu preciso que o Senhor resolva e que eu resolva. Senhor, me ajuda a ter fé, me ensina a me aproximar do seu coração, cura os meus traumas,
Cura as minhas feridas. Me liberta do medo. Me liberta de mim. Para que eu me aproxime do Senhor. Que eu seja